Neste trabalho, iremos falar um pouco sobre a doença genética hemofilia. Separamos em tópico as principais informações sobre a doença. O que é, quais tipos de hemofilia existem, quais sintomas, um pouco da história, como funciona a transmissão, como é feito o diagnóstico, o tratamento e algumas recomendações e cuidados que uma pessoa hemofílica necessita ter. O que é a hemofilia? A hemofilia é um distúrbio genético raro que afeta a capacidade do sangue de coagular adequadamente. Pessoas com hemofilia têm deficiência ou ausência de certos fatores de coagulação no sangue, o que leva a sangramentos prolongados, tanto internos quanto externos. Tipos de hemofilia. Os mais comuns tipos de hemofilia são a hemofilia A, que ocorre por deficiência do fator 8, e a hemofilia B, que ocorre por deficiência do fator 9. Os principais sintomas em pessoas com a possível doença são dores fortes, o aparecimento de manchas roxas, sangramentos nasais e em outras regiões, restrições de movimento, inchaço nas articulações e cortes que levam muito tempo para parar de sangrar. Aqui são algumas fotos de sintomas, como por exemplo, sangramento nasal, o aparecimento de hematomas pelo corpo e cortes que levam mais tempo que o normal para pararem de sangrar e cicatrizarem. História. Aqui são alguns pontos importantes da história da hemofilia, como por exemplo, o primeiro relato sobre a doença, que foi há mais ou menos 2000 anos atrás, descrito nos escritos judaicos, Talmud. Em 1828, a doença recebeu o nome de hemofilia, por John Conrad Otto, que foi o primeiro médico a descrever adequadamente a hemofilia. E em 1947 foi quando foram distinguidos os tipos de hemofilia A e B, por um médico chamado Alfredo Pavlovsky. A doença só ficou mais conhecida quando atingiu a família real europeia. A rainha Vitória era portadora de uma forma mais grave de hemofilia, conhecida como hemofilia B ou deficiência do fator 9, que é outra proteína crucial para o processo de coagulação. Essa condição foi transmitida aos membros da família real britânica e posteriormente para outras casas reais da Europa. Como acontece a transmissão? A hemofilia é uma doença genética, ou seja, é transmitida dos pais. Ela é transmitida através do cromossomo X. Uma vez com a doença, homens hemofílicos só passam para suas filhas. Agora veja algumas situações que podem levar ao nascimento de filhas portadoras e filhos hemofílicos. Aqui é uma foto de alguns exemplos. Vou resumir a explicação para ficar melhor de compreender. Mulheres portadoras podem ter filhos normais, filhos hemofílicos, filhas portadoras ou filhos normais. E homens hemofílicos podem ter filhas portadoras, filhas normais ou filhos normais. Não podem passar a hemofilia diretamente para os filhos homens. Diagnóstico. O diagnóstico é feito por um exame de sangue que mede os fatores 8 e 9 de coagulação sanguínea. Os exames feitos analisam determinados parâmetros, como o tempo de coagulação, os níveis de fatores de coagulação e presença ou ausência destes fatores. Os resultados dos testes mostrarão se a pessoa tem hemofilia, de que tipo e o quanto severa ela é. Tratamento. O tratamento é feito com a reposição intravenosa, ou seja, pelas veias, do concentrado do fator deficiente. Os hemocentros distribuem gratuitamente essa medicação que é fornecida pelo Ministério da Saúde. O portador de hemofilia deve ser encaminhado para fisioterapia a fim de reforçar a musculatura e promover a estabilidade articular. O paciente deve fazer exames regularmente. Recomendações e cuidados. Não fazer uso de medicamentos sem orientação médica, ter muito cuidado para evitar ferimentos e lesões, informar que é hemofílico sempre que fizer algum procedimento. Quando há perda de sangue, devem receber tratamento o mais rápido possível para evitar sequelas musculares e articulados causados pela hemofilia. Conversar com o médico sobre a melhor atividade física a ser realizada, evitando aquelas que ofereçam atrito com outras pessoas. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem mais de 12 mil pessoas com hemofilia, com prevalência estimada de 1 para cada 10 mil nascidos para hemofilia A e 1 para cada 50 mil nascidos para hemofilia B. Na Hemoba, existem aproximadamente 880 pacientes com esta patologia.
O Dia Nacional do Hemofílico é dia 4 de janeiro. E aqui nós chegamos ao final deste trabalho. Eu espero que você tenha gostado e que tenha aprendido bastante sobre a doença genética hemofilia. Muito obrigada!